Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 30 de janeiro de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, não só nesse tempo em que nós vamos estar meditando na Palavra de Deus, mas ao longo dos seus dias. Que Deus te abençoe muito, mas muito mesmo. E nesse momento nós vamos meditar na Palavra do Senhor, vamos continuar a série Prepare-se para a Batalha, mas antes vamos aos recadinhos de sempre. Na descrição do vídeo vão estar aí 3 links para você poder cantar louvores ao Senhor, exaltar o nome dele. Então, fica como sugestão você também acessar esses vídeos dessas canções para você louvar o Senhor com música. Também, lembrando, estamos nas redes sociais, não somente no YouTube, né, nosso canal Primeira Igreja Batista em Brodowski, mas também no PIBBRO, nosso Face, e no @pib.bro no Instagram. Se você precisa entrar em contato com a gente, tem o nosso WhatsApp DDD 16 99461 1717. Nós ficaremos felizes em te responder o mais breve possível, tá bom? Vamos meditar na palavra do Senhor nesse instante. Como falei, vamos continuar a série Prepare-se para a Batalha. E hoje nós vamos falar sobre a espada do Espírito. Eu tinha até falado para vocês, quando nós lemos Efésios 6,17, que com a graça de Deus chegaríamos nesta parte tão importante também da armadura de Deus. E para isso, nós vamos ler não somente Efésios 6,17, mas também nós vamos ler Mateus 4, de 1 a 10, que diz assim: Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje nós vamos colocar o nosso foco na espada do Espírito. Usem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Também vamos meditar em Mateus 4, que diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão na sua mão, nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Antes de nós continuarmos, vamos fazer oração? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus. Nós queremos Te pedir que o Senhor, no nome de Jesus, nos ajude a enxergar as verdades contidas nesses 2 trechos da Tua palavra, Senhor Deus, para que a gente fique mais forte, mais fortalecido em Ti e na força do Teu poder, para que a gente se torne inabalável ao sermos, Senhor, tentados, ao passarmos próximo às armadilhas do diabo, que a gente não caia nelas, Senhor Deus, e para que
a gente fique inabalável depois de passarmos pelos dias maus. Então eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine mais um pouco da Tua palavra, no nome santo do Senhor Jesus, Pai. Amém. Meus queridos, então, nós estamos falando hoje da palavra ou da espada do Espírito e algumas coisas a gente precisa entender. A primeira delas é que, assim como o capacete da salvação, a espada do Espírito vai trabalhar com ideias. Então nós vamos falar de algumas coisas para a gente entender como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como o texto já nos explica, como a espada do Espírito ou a palavra de Deus vai se diferenciar tanto da proteção que o capacete nos dá, quanto do conceito do cinturão da verdade, que a gente falou lá atrás, né, quando a gente estava começando essa série. Primeiramente, nós somos atacados por várias ideias que não tem a ver com aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é conforme o que Jesus nos ensinou. Olha o que diz Colossenses 2,8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, muitas ideias vêm sendo trabalhadas conosco ao longo da vida, coisas que as pessoas, que os meios de comunicação, que pessoas que a gente toma contato, né, vão jogando para a gente vai achando legal, e essas ideias, elas são colocadas como novas ideias e elas vão nos levar, portanto, a novos caminhos. O problema é que novas ideias que nos levam a novos caminhos, nesse caso, também nos levam para o buraco, porque esses caminhos vão nos levar fatalmente para o buraco. Então, o apóstolo Paulo, aí em Colossenses, vai dizer: tomem cuidado com essas ideias, tomem cuidado com o que as pessoas tentam enredar vocês, com o que elas tentam enredar vocês na mente de vocês. Isso está muito ligado com aquilo que nós falamos na semana passada, né? Que ideias o mundo traz para nós e a gente compra? Que ideias o diabo oferece para nós e a gente compra? São coisas que a gente precisa pensar. Quando nós falamos dessas ideias, nós precisamos entender que o capacete da salvação vai proteger a nossa mente justamente dessas ideias malignas, né? E como o capacete da salvação faz isso? Quando eu não perco de vista, diante dessas ideias que nos são oferecidas, eu não perco de vista quem Jesus é, o que ele fez, como ele transformou a minha história, quem eu sou em Cristo Jesus e para onde eu vou, qual é o meu futuro eterno através de Cristo Jesus. Quando isso é algo que ocupa a minha mente se vê mais fortalecida e se encontra mais fortalecida para não comprar ideias que o diabo nos vende, né? Da mesma forma, a espada do Espírito vai nos ajudar nisso, ou seja, a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a única parte da armadura que não só é uma parte de defesa, de segurança, mas de ataque. E, portanto, ela tem a ver com a nossa reação. Se o capacete da salvação, portanto, nos protege de ideias malignas, a palavra de Deus, a espada do Espírito,
nos ensina e nos capacita a reagir a elas, a essas ideias malignas. Então, é essa a diferença que a gente precisa ter quando a gente fala do mundo das ideias que a gente recebe, as ideias que a gente recebe do diabo. O capacete nos protege a nossa mente dessas ideias, mas a espada do Espírito, a palavra de Deus, nos capacita a reagir positivamente a essas ideias e não cair nas armadilhas de Satanás. A outra coisa que a gente precisa entender e que pode ficar dúvida com relação aos equipamentos da armadura de Deus a verdade também está ligada à palavra de Deus. Eu já tinha falado isso no começo, né, que estava tudo meio que interligado. A verdade está ligada à palavra de Deus, porque a verdade, como eu falei na ocasião, é a revelação de Deus para nós sobre si mesmo, sobre nós e sobre o mundo que a gente vive. Então, como é que Deus se revelou? Deus se revelou através da sua palavra, através das escrituras sagradas. Como é que a gente vai perceber ou entender qual é a verdade que Deus nos deu? Através da palavra de Deus. E quando nós vivemos a partir da verdade, ou seja, cremos, confiamos na palavra de Deus e ela molda a nossa vida, molda o nosso coração, molda o jeito como a gente enxerga o mundo, molda o jeito como a gente enxerga a si mesmo e molda o jeito como a gente se relaciona com Deus, e então nós estamos com o cinturão da verdade presos em nós, né? Estamos vivendo com o cinturão da verdade em nós. Mas a diferença aqui é a questão prática da coisa. Uma vez que nós estamos amoldados à verdade revelada em Deus, e isso molda a nossa mente e o nosso coração, de modo que nós enxergamos através da sua palavra o mundo ao nosso redor, a nós mesmos, e molda o nosso relacionamento com Deus. Então, com a espada do Espírito, existe uma questão prática aqui. E a questão é a seguinte: como eu reajo às diversas circunstâncias da vida? Por exemplo, tomei uma fechada no trânsito. Como é que eu reajo a essa fechada no trânsito? E o que é que a Bíblia me ensina nessa circunstância? Estou de cabeça quente, quero falar um monte de coisa para um monte de gente. Os ânimos estão à flor da pele. Como eu reajo a essas circunstâncias segundo a palavra de Deus? São essas coisas que a gente precisa parar para pensar. Porque a gente pode reagir mal, a gente pode reagir conforme as ideias do maligno. E aí a coisa vai entornar. O caldo vai entornar. Eu posso, por exemplo, receber um assédio de um homem ou de uma mulher, e como é que eu vou responder a isso, segundo a palavra de Deus? Isso é uma coisa que também, como é que eu vou fazer isso? Agora entendam, essa resposta às diversas circunstâncias da vida, elas estão ligadas com como eu uso a espada do Espírito. E aí vem essa pergunta que está aí no slide. Você sabe usar a espada do Espírito? Olha o que diz 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você maneja bem a palavra da verdade? Essa é uma pergunta muito importante, porque se você não maneja bem, se você não conhece a palavra de Deus, se você não maneja bem a palavra da verdade, você não tem como responder às várias circunstâncias que a vida te traz através da palavra de Deus. E aí você vai responder conforme aquilo que você acha, conforme o seu coração, mas a Bíblia diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto.
E você vai responder a isso, claro, expressando ideias que o diabo gosta. Então, se você não maneja bem a palavra da verdade, você está enrascado. O que é manejar bem a palavra da verdade? A gente precisa entender um pouco sobre o que é manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é você se aprofundar no conhecimento bíblico. Não é só isso, nós vamos continuar, mas você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer o que está escrito na Bíblia. Você precisa conhecer o que é que está demonstrado como a vontade de Deus através das Escrituras Sagradas. Isso você faz nas suas meditações diárias e constantes sobre a palavra de Deus no seu momento devocional. E se você não tem um momento devocional e você, portanto, não faz isso, você já está um tanto enfraquecido nessa questão. Você precisa meditar na palavra de Deus frequentemente, se alimentando dela, se você quiser manejar bem a palavra da verdade. Não somente isso, mas você precisa estudar a Bíblia. E aí existem grupos de estudo, né? Momentos em que você vai poder estudar a Bíblia com mais profundidade, aquelas pessoas que se dedicam a ensinar a palavra de Deus na sua comunidade. Tudo isso ajuda você a se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito importante. Se você não se interessa pela palavra de Deus, você vai se ver cada vez mais enfraquecido e à mercê daquilo que o diabo coloca na sua cabeça. Tá? Então, assim, aprofunde-se no conhecimento da palavra de Deus. Eu não estou dizendo com isso que você precisa fazer um curso de teologia, essas coisas. Não estou falando isso. Não sou contra também. Quem me conhece sabe que eu sou a favor de pessoas fazerem e estudarem teologia. Eu não sou contra. Mas eu não estou falando disso nesse instante. Estou falando de se aprofundar em conhecer a palavra de Deus. E eu já conheci pessoas que tinham até o 4º, 5º ano da escola, mas que constantemente estavam lendo, meditando e se aprofundando no conhecimento das Escrituras. Então eu não estou falando de escolaridade aqui, eu não estou falando de curso de teologia, eu estou falando da sua relação cada dia mais aprofundada com a leitura e a meditação da palavra de Deus. A outra coisa que é importantíssima e que manejar bem a palavra da verdade envolve é você praticar o que a palavra de Deus diz. Porque se você só conhecer as informações contidas nas Escrituras Sagradas, mas elas não fazem parte da sua vida, amigo, miô. Não faz sentido um negócio desse. Então, Tiago, na carta de Tiago, né, ele vai dizer que aquele que é ouvinte da palavra de Deus, mas não praticante, ele é parecido, eu vou fazer uma adaptação mais moderna, mas assim, ele é parecido com o cara que acordou de manhã, olhou no espelho, viu aquele caos, porque né, todo mundo acorda de manhã, não é aquela visão bacana, né? Viu aquele caos e o que ele fez? Virou as costas e saiu para a rua. Daquele jeito. Ou seja, não adiantou de nada olhar no espelho. Então, eu estou falando para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que você precisa fazer com que as santas letras das páginas da sua Bíblia saiam para fora da página da sua Bíblia para a realidade da sua vida. Senão, isso não vai ser manejar bem a palavra da verdade. Vai ser colecionar dados, informações sobre a Bíblia, mas não vai ser manejar bem a palavra da verdade. Então precisa disso, precisa se aprofundar no conhecimento das Escrituras e praticar aquilo que você tem aprendido. Assim você vai crescendo em manejar bem a palavra da verdade. Ok? Com base nisso, nós precisamos nos lembrar de como é que Jesus lidou. Porque ele é o grande exemplo de como é
que se maneja bem a palavra da verdade. E nesse texto de Mateus 4 que nós lemos no começo, a gente justamente vê o exemplo magnânimo de como ele usou a espada do Espírito, a palavra de Deus, para combater as ideias malignas que vieram de Satanás. Para começar, Jesus estava no deserto por 40 dias e 40 noites, estava em jejum. E aí o diabo chega para ele e diz assim: se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O problema aqui não existe nada imoral em fazer um milagre transformando pedras em pães. Essa não era a questão. A questão era mexer com a identidade de Jesus. Você não é filho de Deus? Então prova. Essa é a grande questão. E aí, Jesus responde, ele não vai ficar batendo papo com o diabo, ele não vai ficar argumentando com o diabo, ele responde com a Bíblia. Para essa circunstância que ele está vivendo, o que é que a Bíblia vai dizer? E aí então ele vai responder, está escrito, ou seja, a Bíblia diz, nem só de pão viverá o ser humano, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Ele está dizendo em outras análises, né, em outra questão, a comida ela não é tão importante quanto aquilo que procede da boca de Deus, ou seja, a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais importante do que o pão que me alimenta, alimenta o meu corpo, alimenta o meu organismo. E, ao mesmo tempo, ele também está dizendo, e a palavra de Deus diz quem eu sou. Por isso eu não preciso ficar provando para ninguém quem eu sou, porque é Deus quem diz quem eu sou e o que eu sou, e isso basta. Então, problemas de identidade, por exemplo, a gente precisa correr para as Escrituras. E a gente precisa perguntar o que as Escrituras dizem sobre a minha identidade. Entendem? Vamos pular o segundo, porque o segundo tem uma questão bem interessante. No terceiro, o diabo fala assim, mostra os reinos do mundo e a glória deles e diz assim, olha, se você me adorar, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar tudo isso. E aí ele fala assim, vai embora, Satanás, porque está escrito. De novo, ele está recorrendo à Bíblia para responder a uma situação da vida dele. Vai embora, Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O problema é que quando as coisas apertam e quando a gente precisa de um caminho fácil, a gente abandona a Deus rapidinho. E essas ideias sutis de Satanás, elas vão entrando na nossa cabeça e a gente não reage a elas com a Bíblia. E aí, quando a gente quer um reconhecimento, quando a gente quer poder, quando a gente quer fama, quando a gente quer conforto, quando a gente quer mais bens materiais, a gente está disposto a aplicar o nosso coração à adoração de coisas e pessoas e ideias e sistemas que possam nos dar esse tipo de esperança que nós queremos. E é tudo um grande engano, né? Então, notem, com isso vocês notem. Jesus mais uma vez está dizendo que a palavra de Deus é a resposta. E ele foi procurar lá na palavra de Deus a resposta para essas coisas, inclusive para os caminhos fáceis. Ou seja, os caminhos fáceis não são a melhor opção. Principalmente quando você tem que abandonar o Deus Altíssimo e começa a ser convidado para adorar outra coisa ou outra pessoa para isso. Além disso, voltando para a segunda situação em que Jesus foi tentado, Satanás levou Jesus lá no alto do pináculo do templo
Falou assim, se atira daqui, porque está escrito. Olha que interessante. Agora a coisa pega. É bem interessante. Ora, Jesus não estava usando a Bíblia para responder? Ora, então agora o diabo está usando a Bíblia para propor ideias. E aí ele diz que o Senhor dará ordens aos seus anjos para que segurem o seu justo. Ele não venha tropeçar em absolutamente nada. Ora, então se é isso, se a palavra de Deus diz isso está no Salmo, então é simples, não é? Está na Bíblia, só se atirar do pináculo do templo. Mas Jesus não fez isso. De novo, o diabo está jogando com a identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, se atira daqui, porque os anjos vão te pegar, porque a Bíblia te assegura isso. E ele, mais uma vez, ele não cai nessa, porque ele vai para a Bíblia para responder, para contra-argumentar. E o que ele vai dizer, basicamente? Também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Então, qual que é a situação aqui? O diabo usou a Bíblia? Usou. Mas ele tirou o contexto do versículo e jogou uma ideia dele e tentou fazer daquele versículo um tipo de um tipo de auxílio, né, que ajudaria a dar um ar de verdade para o que ele estava falando. O que acaba acontecendo? Os versículos bíblicos, eles não podem ser interpretados sozinhos. Você não pode interpretar um versículo bíblico sozinho. Você precisa entender que cada versículo bíblico, ele dialoga, ele está ligado a todo o resto da Bíblia. E, portanto, quando você puxa uma afirmação supostamente com base num texto da Bíblia, você precisa se perguntar se todo o resto da Bíblia se harmoniza com aquilo que está falando do texto. Porque senão o que acontece? Acontece que você vai tirar o texto do seu contexto e aí ele vai virar o que a pessoa quiser. Então, o que Jesus diz? Também está escrito. Esse também é fantástico, porque esse também vai dizer assim, mas a gente não pode esquecer daquilo que a Bíblia também diz. Ela diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque a Bíblia diz isso, eu não posso interpretar o Salmo dessa forma e me jogar do pináculo do templo. Entendem? Tomem cuidado. O que Jesus está fazendo não é versículo contra versículo. Muitas vezes eu vejo alguns irmãos fazendo isso. Um irmão aconselha o outro dizendo, não faça dessa forma, porque a Bíblia diz isso. E o outro vai dizer assim, vou fazer sim, porque a Bíblia também diz isso em outra parte. Mas é uma coisa assim, versículo contra versículo. Quando você usa uma pessoa usa um versículo e a outra pessoa usa outro versículo contra o primeiro, vocês dois estão dizendo que a Bíblia não serve para nada. Que a Bíblia é um livro que se contradiz. E se você entende, está com o cinturão da verdade no seu lombo e entende que a manifestação e a revelação da verdade vem através das Escrituras Sagradas, você precisa entender que cada versículo está ligado com todo o restante da Bíblia. E, portanto, não é um versículo contra o outro versículo, mas é um versículo e o outro versículo. E é isso que Jesus fez. O diabo entrou com um texto bíblico. E Jesus falou assim, mas esse texto a gente não obedece dessa forma. Por quê? Porque o outro texto, uma outra parte da Bíblia, vai nos ensinar que não é assim que funciona. Entendem? A gente precisa levar em consideração o que a Bíblia como um todo diz
antes de ficar falando o que uma parte da Bíblia está dizendo. Tome cuidado, muitos falsos pregadores, muitos falsos profetas, muitos falsos ensinadores da Bíblia ensinam heresias com base na Bíblia. Então, quando eles vêm ensinando heresias e mentiras com base na Bíblia, você pega o texto bíblico e você precisa se perguntar: mas como o resto da Bíblia vai tratar disso? Então, a gente precisa entender essas coisas. Por exemplo, um grupo cristão, ou chamado cristão, uma vez montou um altar no fundo das dependências da igreja para começar a fazer sacrifícios de animais, de novo. E aí você perguntava para eles: o que é que vocês estão fazendo? Eles vão dizer assim: nós estamos fazendo um sacrifício, porque a Bíblia nos ensina como fazer o sacrifício. Ensina! Ela ensina onde deve fazer o sacrifício, e não é nas dependências de um prédio, de uma igreja. Quem deve fazer o sacrifício e por que a gente não faz sacrifício de animais hoje. Qual era o sentido disso no passado e como isso se realizou em Cristo Jesus, de forma que não se deve fazer mais sacrifício de animais como adoração ao Senhor. Tem um sentido em tudo isso. Você não pode simplesmente pegar um versículo lá de Levítico e falar assim: tá aqui e eu vou fazer desse jeito. Não, você precisa levar em consideração todo o restante da Bíblia. Entende? Então, tomem cuidado com os falsos mestres, com os falsos pregadores, com os falsos profetas, que vão falar coisas destoando um texto bíblico do resto da Bíblia. Tá bom? Por fim, eu quero deixar aquele clássico e tradicional verso 10 de Efésios 6, que nós sempre lemos. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nenhum de nós consegue manejar bem a palavra da verdade pela sua própria capacidade. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida para que a gente possa compreender as Escrituras e viver as Escrituras. É o Espírito Santo de Deus quem faz isso na nossa vida, e sem Ele a gente pode se esforçar muito, mas a gente não vai conseguir nem compreender como deve ser compreendidas as Escrituras, nem viver como as Escrituras devem ser vividas, e, portanto, a gente também não vai conseguir manejar bem a palavra da verdade. Ok? Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida, para que a gente possa sempre viver uma vida de se desenvolver em manejar bem a palavra da verdade. Vamos orar. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Precisamos do Senhor, precisamos do Teu Santo Espírito trabalhando em nós, Senhor Deus. Nos iluminando os nossos olhos, iluminando nossa mente e nosso coração, para que a gente possa compreender as Escrituras Sagradas e vivê-las. Sem Ti nós não podemos viver a Tua palavra, Senhor Deus. Nós Te pedimos, enche-nos com o Teu Espírito Santo para que nós possamos sempre e sempre manejar bem a palavra da verdade, Senhor Deus. Ajuda-nos nisso, Senhor. Se nós estamos sendo bombardeados por ideias malignas e estamos comprando e absorvendo essas ideias, Senhor Deus, ajuda-nos a viver de acordo com a Tua vontade. É isso que nós Te pedimos, Pai, no nome santo e no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. A semana está começando e, portanto, vão ao longo dessa semana para que vocês sejam bênção para as pessoas que vocês vão encontrar no mundo ao redor de vocês, diante dos desafios que vocês têm, diante dos compromissos que vocês têm. Sejam bênção no mundo ao redor de vocês, sempre manejando bem a palavra da verdade. Que Deus abençoe cada um.